Hoje é dia 13 de maio de 2021. Hoje nós vamos ter uma brilhante palestra do nosso professor Márcio, que eu tenho certeza que vocês vão ganhar muito ouvindo, perguntando, interagindo hoje com o nosso querido Márcio, tá bom? Então eu vou colocar aqui, Márcio, você quer que eu coloque já os slides? Pode colocar, pode colocar. Tá. Bom, gente, isso aí é a minha apresentação, né? Já falei um pouquinho. Meu nome é Marcelo Santana da Silva, aí tem o meu Lattes também, um resumo que eu fiz, possui graduação em licenciatura plena em Educação Física pela Universidade de Castelo Branco, 1997, e pós-graduação em Lato Sensu em Gestão Escolar e Lato Sensu em Educação Especial da Faculdade Fernanda Bicchieri. A, da Castelo é integradora, né? Administração e Supervisão Escolar. E atuo como o coordenador geral não, esse ano eu estou com o Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio. Né? Vamos lá, Leila, vamos para o outro slide, por favor. As funções do coordenador. Gente, falar sobre a coordenação é muito ampla, né? Por quê? O coordenador, ele é o facilitador, ele é a ponte entre as situações e ações pedagógicas, né? Entre os professores e alunos. Então, é um trabalho bem profundo. Eu costumo dizer que é aquele trabalho por trás das câmeras, né? A função do coordenador é levar a sua equipe pedagógica a transformar esses currículos, esses conteúdos, para que as crianças, os alunos aprendam, né, de uma forma bem satisfatória. Então, a gente tem que ter bastante ideias, bastante vontade, porque a cada momento que a gente vai trabalhando, vai surgindo alguns desafios. E aí que o coordenador precisa ser criativo, precisa ser proativo, né? Então, eu separei um pouquinho sobre as funções do coordenador. Objetivo: orientar e refletir a respeito da função do coordenador pedagógico nas atribuições que lhe compete, focando as dimensões articuladora, formadora e transformadora. Então, é exatamente isso que eu falei para você. O coordenador, ele tem que ter uma visão ampla, né? Porque ele vai articular, ele vai formar e ele vai transformar juntamente com a sua equipe. O que me facilitou muito na minha vida de ser um coordenador muito presente é aquilo que eu falei para vocês. Eu já estive em sala de aula, né? Então, essa prática da sala de aula fez com que me tornasse também uma pessoa mais proativa, né? No momento que tinha algum desafio, eu me colocava no papel do professor, como o professor está ali, então eu já vinha com algumas ideias, com algumas ações, para que acontecesse o trabalho da melhor forma possível. Né? Vamos lá, Leila, pode passar aí o próximo. Aí eu coloquei assim, as funções do coordenador pedagógico e que se constituem. Para poder realizar um trabalho efetivo e significativo em uma instituição escolar, compete ao coordenador adotar uma orientação voltada para o desempenho nas competências desse trabalho, tendo, primeiramente, a visão abrangente do seu trabalho e do conjunto das competências necessárias para o seu desempenho, sendo assim, dividimos em seguintes ações. Antes de eu falar das ações, quando a gente fala assim, visão abrangente do seu trabalho e conjunto das competências, primeiramente você tem que estar muito ligado ao que vai ser desenvolvido de acordo com aquele currículo, né? O currículo que a escola vai praticar, as ações que vocês vão desenvolver, a equipe estar muito voltada com as suas ideias. O coordenador hoje não tem o papel de ele mandar, ao contrário, ele é facilitador, porque muitos professores
terão muitas ideias, né? Então, você vem com uma proposta. Geralmente, como eu faço? Eu faço assim, eu crio alguma situação e levo para eles para a gente discutir. Dali, essa ideia, ela se transforma, entendeu? Ela faz com que o professor sinta-se enquadrado naquela ação para desenvolvimento integral, né? Então, como são divididas essas ações? Pode passar, Leila. Articuladora. Buscar o fortalecimento da equipe escolar, articulando ações que favoreçam o bom desempenho das atividades pedagógicas e do trabalho coletivo na construção do projeto político-pedagógico. Vocês já devem estar sabendo que o projeto político-pedagógico é aquele, digamos assim, aquele manual que é feito dentro da escola por todos os componentes escolares, direção, professores, é, alunos, os pais, os inspetores, os auxiliares, orientação educacional, todo mundo em cima da filosofia que a escola pratica, né? Tendo aquela missão da escola, ela faz o projeto político-pedagógico linkado a esses princípios. E partindo daí, ela segue como seu regimento, né? Ela referenda o seu regimento interno. Então, gente, por que articuladora? Porque essa equipe é que vai articular para o desempenho ter sucesso. Vocês estão conseguindo compreender? Estou falando muito rápido. Querem fazer alguma pergunta até aqui? Tá todo mundo aí ainda? Tá dando para Sim, entender? Qualquer coisa, Tá sim, sim, todo mundo está sim. aqui, sim. tá bom? Qualquer coisa pode interromper, tá A bom? gente vai Para a gente anotando poder. tudo aqui, professor. Vai indo. Ai, que ótimo. Isso aí, isso aí. Vamos Pode deixar falando. que vai surgir oportunidade para perguntar. Sim, pode perguntar a hora que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá. É, na questão da articulação, eu dividi em subtópicos. Então vamos lá. Elaborar um plano de ação anual, articulando com o planejamento dos docentes e com as ações propostas no projeto político-pedagógico. Cabe ao coordenador ter esse domínio desse plano de ação. O que eu vou querer com os meus alunos ao final do ano letivo, né? O que eu vou querer em cima dos currículos, em cima do desempenho? Eu tenho que ter um plano de ação para que esses professores comprem a ideia, né? Melhorem a ideia e partem para poder fazer, executar esse plano de ação. 1.2, que é o segundo tópico, orientar e acompanhar o planejamento, os processos de ensino, de aprendizagem, de avaliação, para que esta contemple tanto a formação integral do educando, quanto o desempenho da equipe pedagógica. Gente, assim, o papel do coordenador é muito intenso, porque assim, você tem que acompanhar se o planejamento está funcionando, se vai ter que readequar esse planejamento, né? Às vezes a gente planeja, o professor planeja, mas o desempenho da turma não está sendo tão satisfatório. Então, cabe ao coordenador a estar olhando, né, dando ideias, chamando para entender qual é a melhor ação para poder levar a aprendizagem aos alunos. Então, assim, o nosso trabalho, ele é um trabalho muito árduo. Ele é um trabalho, assim, imprescindível. Por isso que eu falei lá atrás. Às vezes você vê, assim, o professor sendo sempre elogiado, o professor sendo aquela... Eu fico muito feliz quando o professor é elogiado pelos pais, pelos alunos, porque eu me sinto parte daquilo ali, porque a orientação é minha, né? Eu oriento a eles qual caminho eles devem seguir. Claro que com o desempenho deles, né, eles vão embora. Mas assim,
Quando uma mãe, quando um pai fala assim, esse professor tá maravilhoso, ele acertou, ele fez a recuperação, ele fez meu filho aprender, eu me sinto também no papel de estar junto daquele sucesso, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês. O ano passado, a pandemia pegou a gente de surpresa. De surpresa, mais ou menos, porque eu já tinha conversado com a Kátia comigo, que a gente precisava dar uma tecnologia à nossa escola. Porque a gente vai lendo, a gente vai descobrindo, né? E as escolas estavam já começando a fazer um trabalho como esse que nós estamos fazendo aqui, de vocês estarem em casa e recebendo as aulas. E aí, por sinal, parabéns aí, porque tem mais de 37 pessoas assistindo essa aula. Então, isso é muito bacana, né? 41 agora. Aí, ó, olha só que beleza, 41 pessoas, sucesso. Então, gente, o que aconteceu? A gente começou a se planejar para ter uma sala melhor, para a gente ter um equipamento melhor para atender aos alunos. E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia e a gente teve que se auto-reinventar, que Leila já deve ter conversado com vocês sobre isso. Muitos professores, coordenadores também precisaram entrar no esquema de saber lidar com essa tecnologia e nós aprendemos na marra, né? Mas deixa eu contar a história. Aí, papo vai, papo vem. A coordenadora, que é muito especial, acho que vocês já tiveram contato com ela, a Marluce, que é a coordenadora das séries iniciais, minha parceirona, né? Marluce coordenando as séries iniciais. E aí, no primeiro ano do ensino fundamental, foi um grande desafio, né? Porque você alfabetizar as crianças de forma virtual é muito difícil, né? Teria que ter todo o apoio, que nós tivemos muito apoio dos pais. Os pais do primeiro ano foram assim, imprescindíveis para conseguir ter o sucesso. Mas aí ficou naquela questão, estão aprendendo, vamos entregar o livro, vamos entregar o livro. Só não pôde ter a formatura. Mas numa reunião, que a gente até falou que esse ano a gente ainda faz a formatura deles, né? Numa reunião, a gente conversando, e aí uma das mães levantou e, assim, agradeceu muito a professora da turma, né? Aí ela falou assim, poxa, parabéns, se não fosse a professora, nós estávamos perdidas. Só que, isso cá para nós, a Marluce se desdobrava, porque para a professora aquilo era muito novo. Então, a Marluce é que entrava na aula virtual, a Marluce que ensinava a professora, a Marluce que fazia um monte de coisas. Então, assim, depois eu e a Marluce ficamos rindo, que eu falei assim, caramba, a gente por trás não aparece mesmo. Mal sabem elas que é a gente que estava junto da professora. Então, a coordenação pedagógica também tem esse ônus, né? Às vezes o professor é exaltado e a coordenação fica muito por trás. Mas, assim, a gente entende. É claro que a professora fez um bom trabalho, é claro que a professora que está direto com os alunos, mas ela não está sozinha, entendeu? Ela não está sozinha porque se não tiver a coordenação lado a lado dos professores, entendendo o que está acontecendo, dando sugestões, criando ações, não vai adiantar. Então, por isso que eu digo para vocês, é importante o nosso papel. E a cada dia que a gente está na escola, aparece uma coisa. Às vezes eu vou com o meu plano assim, com a minha agenda. Hoje eu vou entrar na plataforma, hoje eu vou olhar como é que os meus professores estão, quem acessou a plataforma, qual professor que está acessando mais a plataforma, qual assessor que está, professor que tá faltando trabalho para alunos especiais. E aí você chega dentro da escola, você tem que atender pai de aluno, de repente, que às vezes pinta, e você tem a obrigação de atender, porque você é a ponte, e aí tem isso. Às vezes tem a questão de conflitos entre os alunos, porque hoje, gente,
Não sei se a Leila pode até completar um pouquinho isso que eu vou falar, mas hoje a coordenação e a orientação ela está andando lado a lado. Se vocês perceberem, a gente acaba fazendo o papel um do outro. Estou errado, Leila, no meu pensamento? Não, Márcio, está correto. Inclusive, nós, como eu falei para você, nós tivemos algumas aulas já sobre a orientação escolar. E agora nós entramos na coordenação. O tempo todo nós estamos vendo a necessidade do trabalho colaborativo. É Sim, junto, né? sim. Não tem como separar, porque são, né, profissionais que um completa o outro. Isso Depende do elas outro. né, no caso, né, os alunos agora da nossa disciplina, desde o início, eu tenho sinalizado, porque antigamente, né, era bem separado, mas Isso. hoje não tem como, né, Não tem que tem ser como. colaborativo mesmo. É verdade. Se você não tiver. Porque tem momento em que você, por exemplo, é, deixa eu dar um exemplo para vocês muito, muito claro. Exemplo. Educação tem uma criança que a gente tem que tratar das necessidades especiais, né? A orientadora chega, conversa, pede atividade. Essa atividade que a professora vai fazer, claro que a coordenação vai lá, vai apoiar, mas muitas vezes ela vai direto ao professor, porque ela vai aplicar junto com o professor a atividade, né? Algumas escolas fazem assim. Tem um momento que vai fazer uma atividade em sala de aula, chama a orientadora para acompanhar. Então, gente, se ela também não tiver essa parte pedagógica muito bem definida, ela pode botar tudo a perder, né? Como o coordenador. O coordenador, no momento de conflito. Aconteceu uma situação de uma criança, sei lá, tirar a roupa todinha dentro da sala de aula. A orientadora não está lá. O papel do coordenador tá indo lá, tentar ver o que aconteceu, tentar acalmar a criança, tentar fazer ela, né, confiar que ela está num ambiente confortável, seguro, trazer uma segurança para ela. Então, eu estou dando um exemplo assim, por baixo, mas são vários exemplos que vocês que trabalham em escolas ou que vão trabalhar em escolas, vocês vão ver como esse papel ele é muito, muito, muito semelhante, né? Mas vamos lá que eu estou falando demais. Vamos então para. Pode passar aí o slide, Leia. Deixa eu ver aqui. 1.3. Colaborar com o orientador educacional e coordenador. Vídeo, biblioteca, informática, para o aprimoramento da utilização de materiais pedagógicos e recursos tecnológicos no processo de ensino e aprendizagem. Isso é do coordenador, né? O coordenador, ele tem que ter essa capacidade de também buscar materiais, né, tecnologias que facilitem para a vida do professor e para a vida do aluno. Né? Às vezes a gente fala muito na questão do aluno, 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 mas o professor também ele é fundamental. Se ele tiver um apoio, né, de jogos pedagógicos, de recursos, vários recursos pedagógicos, vocês enriquecem o conteúdo, o currículo que aquele professor vai apresentar. Né? Eu, geralmente, quando um professor fala assim para mim, Márcio, eu posso dar aula fora de sala de aula? Eu falei, deve. Vai para fora de sala de aula, faz o que você quiser, mas contanto que vocês façam o aluno aprender aquele conteúdo. Trazendo para a prática, perfeito. Esse é o caminho. Mas tem que ter, porque você fazer uma atividade prática, às vezes pode ser simples, né, na cabeça de algumas pessoas, mas não é não, porque você tem que criar, você tem que saber como você vai avaliar aquilo ali, né? Porque tem que estar muito bem amarrado para vocês entenderem depois qual foi o desempenho desse aluno, né? Como é que ele aprendeu, como é que ele deu aquele resultado. Então, é bastante interessante. Estimular a participação e interação do corpo docente na elaboração e no cumprimento das ações do projeto político-pedagógico. Isso que eu falei para vocês. A equipe dá certo quando você escuta os seus colaboradores, que são seus professores. Se eu chegar para lá
assim, olha só, gente, a feira cultural vai ser assim, assim, assado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Por quê? Porque muitos professores, eles não vão concordar com aquilo, vão ver que vai ter alguma coisa falha, vai ficar com medo de assumir aquela proposta, né? Então é mais fácil você sentar, você trazer a ideia e eles complementarem a ideia. E isso fica bacana, porque às vezes você está com uma visão por um lado, e aí com a ajuda deles, você complementa e a visão vai para outro. E de forma esplêndida, né? Que o trabalho faz aquele boom e você vai satisfazer a aprendizagem dos alunos. Então, isso é importante vocês escutarem, né, a equipe de professor de vocês. Já falei da estimulação, estimular a participação e interação do corpo docente, isso eu já falei. Realizar o acompanhamento do planejamento e desenvolvimento do currículo. Isso é outra coisa fundamental. Por quê? Vocês, como coordenadores, vão ter que estar olhando todas as áreas, né? Mesmo que você não entende tanto daquela disciplina, mas você precisa ler o planejamento que o professor está fazendo, porque quando vem os materiais de prova, quando vem materiais, professor, tarefas para os alunos, você tem que estar sabendo se aquele conteúdo está certo, planejado naquele bimestre. Entenderam? A questão do próprio uso do livro, né? Você saber qual é eu mesmo tenho um planejamento, um cronograma. Então, todos os professores bimestralmente eles fazem um cronograma e ali é o meu acompanhamento. Eu vou com eles data por data, semana por semana. Conseguiu aplicar isso aqui? Consegui. Não, vou ter que ficar mais um tempo. Eu boto lá uma observação, não, né? Ah, teve que voltar porque os alunos não entenderam. A gente volta. Então, esse acompanhamento, ele é imprescindível. E quando você fala de currículo, tem que estar alinhado à BNCC, né? Tem que estar alinhado a todas as regras que a educação básica necessita, né? Então, gente, é importante que vocês tenham esse acompanhamento e como esse conteúdo está sendo desenvolvido, tá bom? Alguma dúvida até aí? Vou seguir então. Então, vamos lá. A segunda parte que o professor precisa, necessita, para um coordenador, né? Formadora. O que é ser essa ação formadora? Buscar oportunizar a formação aos coordenadores, visando um trabalho integrado com os professores, de forma que possam externar suas inquietações e resolver seus problemas, realizando reuniões de trabalho ou de estudos, zelando desses momentos para que sejam bem aproveitados. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Às vezes você vai ter que trazer, porque às vezes o professor também tem alguma questão do currículo que poxa, é um conteúdo pesado, é uma parte pesada para ensinar. Então, como é que eu posso fazer? Eu tenho que sentar com o meu coordenador para ver o que a gente pode fazer, o que ele pode trazer de ideias para mim, para eu poder fazer um planejamento bacana, uma aula legal, né? Qual é essa interferência? E às vezes, assim, tem a questão da própria turma. Às vezes está lá envolvida com um professor, com outro já não nem tanto. Então, como é que consegue isso? Vamos fazer uma reunião? Como é que você faz, fulano? Ah, eu faço assim, assim, assim. Tem dado certo? Tem dado certo. Pô, Márcio, mas tu pode arranjar isso para mim? Tu pode... se eu fizer isso aqui, será que eu vou conseguir? Vamos tentar. Vamos cair para dentro, né? O negócio é a gente tentar ao máximo estimular para que eles consigam fazer suas ações, né? Cabe ao coordenador nessa dimensão. Pode passar, Leila. 2.1. Coordenar o processo de formação continuada da unidade escolar, proporcionando a participação e envolvimento dos docentes.
Isso é fundamental. A todo momento, a instituição, junto das suas coordenações, precisam estar fazendo a formação continuada com os professores, né? Então, fez uma formação continuada no início do ano, é, pintou uma situação aí nova que está bombando, vamos fazer formação continuada, vamos pegar aí 2 dias, vamos fazer 2 reuniões com eles, vamos fazer um treinamento, oportunizar para que eles consigam ter essa formação continuada, que é importante para o trabalho ser desenvolvido, né? Essa atualização, até porque o mundo pede, né, gente? Toda hora a gente tá mudando tudo muito novo, né? Toda hora tem uma situação e você pensa que está indo por um caminho, daqui a pouco já muda e a história mesmo, né? O tempo todo, o que a gente vem, essa questão mesmo da pandemia. Como é que a gente está lidando isso dentro da escola? Como é que os alunos estão reagindo? Como é que os pais estão reagindo? Como é que a sociedade está reagindo? Como é que o governo está reagindo? Em cada hora isso vai se mudando, vai, né? E você tem que estar muito atento. Então, a formação continuada, ela é importantíssima para esse processo de formação, tá? Acompanhar as relações de aprendizagem entre o educando e o educador, orientando para que o currículo seja efetivado de forma interdisciplinar. Aí é que eu falto falar para vocês da questão que o papel se mistura. Porque às vezes você vai encontrar o aluno que vai até a coordenação pedagógica e vai dizer assim: não estou entendendo nada que o professor está falando. Aquele professor não está dando uma aula boa. E aí você fica assim, não, você sabe que o professor é bom. Às vezes a didática que ele está utilizando é uma didática que não está alcançando aquele ensino daquele planejamento, daquele currículo, né? Então, o que que você tem que fazer? Você tem que chamar o professor, orientar o aluno também de como ele tem que proceder durante essas aulas, né? E a questão interdisciplinar, ela é fundamental. Hoje as provas do Enem são todas elas interdisciplinares. Se você, as BNCC é interdisciplina o tempo inteiro. Então, se você conseguir fazer um planejamento aonde você cruze essas matérias, né? Ou você consegue identificar que naquele conteúdo tem a disciplina tal e tal, e isso deixa explícito para o aluno, ele vai ver que a coisa está sendo interdisciplinada, né? E ele vai ver que o currículo dele está um currículo elevado, está um currículo para cima, né? Leila, quer falar alguma coisa? Oi, Márcio, não, tá ótimo e interessante que tudo que você está colocando, né, essa questão da interdisciplinaridade, do processo todo do currículo, a gente tem enfatizado muito nas nossas aulas. É o que eu falei hoje, nós estamos fazendo um diálogo da teoria com a prática. Isso que eu estou assim, muito feliz. Ah, que Tá bom. ótimo, tá, Márcio? Tá bom. Aí vocês também, alunos, vocês também podem estar perguntando, né? Como eu posso dar um exemplo para vocês de uma interdisciplinaridade? Eu vi esse ano a professora de arte da escola, a professora de história, e de filosofia e sociologia, né? No livro deles, no livro do sétimo ano, foi sexto ano, uma coisa assim, eu não lembro a turma. Tinha galerias de arte. Então, eram figuras de pintores, né, de artes. O que que elas fizeram? Elas fizeram lá um projeto, assim mesmo, foi até virtual, um projeto onde eles teriam que se caracterizar daquela figura, né, daquele pintor, e se colocar numa moldura. E ali, ele também criaram uma frase, um nome, uma pesquisa, né? Exaltando aquela figura. Então, a gente juntou a arte, juntou a filosofia, que pintou gente da filosofia, a sociologia e o português, né? Então, foi, assim, foi super interessante. Então, dá para se você fazer uma interdisciplinaridade de forma ativa, de uma forma que os alunos comprem a ideia,
né? E ficou muito bacana, ficaram bonitos, eles ficaram bem bonitos nas telas que eles criaram, né? E a professora, eles conseguiram transmitir o conteúdo que queria. Então, isso que foi bárbaro. E nas provas, eles tiraram notas excelentes, porque essa aula ficou muito bem gravada na memória deles, né? Vamos lá. Acompanhe, eu já falei da questão da forma interdisciplinar. Pode passar, Leila. 2.3. Orientar a equipe escolar nas concepções teóricas, nas diretrizes gerais que norteiam a educação básica, como o LDB, aquilo que eu falei lá atrás. Diretrizes básicas curriculares, os PCNs, regimento escolar, proposta curricular, dentre outras, tudo que norteia o trabalho de uma escola, né, que é assim a base, né, a raiz das teorias de concepções, aonde que busca, quem está dizendo, é diretriz básica, quem está dizendo, é o BNCC, né? Enfim, quem regimento da escola, tá. Qual é a proposta daquela escola? Porque cada escola tem sua proposta curricular, né? Eles dão para gente uma grade para você poder seguir, para você poder participar, fazer dentro daquilo ali. Então, a proposta tem que nascer diante daquilo que eles dão para gente, né? De acordo com as suas faixas etárias, de acordo com as suas questões de segmentos, de turmas, enfim, é nesse sentido que funciona essas concepções, né? Acompanhar sistematicamente o cumprimento e a produção pedagógica do corpo docente durante as horas das atividades, garantindo um horário compatível para a sua efetivação. Isso aí, o que acontece? Vocês têm que estar muito bem organizados e controlados para ver se aquilo que foi planejado, ele foi cumprido, né? Ele foi desenvolvido. Por isso que eu estou falando, o papel do coordenador ele é árduo, porque ele o tempo inteiro tem que estar acompanhando tudo. O acompanhar, gente, veja bem, não é que eu estou dizendo para vocês, vão para dentro da sala de aula, bota a cadeira e vê se ele está dando aula direito. Não é isso, não. O acompanhar é das ações que ele vem fazendo. Quando ele te manda um material, você vai olhar se aquele material. Tira a xerox aqui para mim, vou dar essa folha aqui, né? Você vai olhar, opa, esse é o conteúdo, tá batendo. Aí tu corre lá no teu cronograma, e tá dentro, né? Essa questão de acompanhamento é fundamental para o trabalho seguir. Porque se o coordenador não tiver essa preocupação, vai passar e aí você pode estar jogando contra você mesmo, porque vai chegar um momento que você vai ser cobrado pela própria direção da escola, quando um pai ou uma mãe vier, né, um aluno vier, não aprendi isso, não consegui realizar, meu filho passou aqui o ano inteiro, não aprendeu a matemática, não foi feito nada. Então, é nosso dever. A melhor coisa é você confiar no seu professor, mas não desampará-lo. Desampará-lo, que eu digo é o seguinte: confiar, faz o que você quer. Não. É que eu falo para os meus, gente, eu não estou dentro da sala de aula, mas eu preciso que vocês sejam mais honestos possíveis, né? Então, na hora de a gente sentar numa avaliação, na hora de a gente falar sobre o aluno, na hora de a gente falar sobre conteúdo, na hora de revisar a prova, porque você revisa a prova, né? Os trabalhos que eles planejam para fazer, você tem que estar ciente, porque se você não estiver ciente, o próprio pai e aluno vai dizer assim, o professor passou um trabalho X. E aí você faz o trabalho, você não sabe do que se trata. É feio, né? Como é que o coordenador da escola não sabe do trabalho que o professor passou? Se ele planejou, se ele estruturou, você tem que estar sabendo. O coordenador tem que saber de tudo. Tem que ser aquele raio-x. É bem complicado nessa parte, porque você tem que saber tudo mesmo. Mas é claro
que você tem que saber de uma forma leve, de uma forma que o professor se sinta também confortável, né, e confiável no que você nessa relação que você tem com ele. Se você também sentar, acabou essa época, né? Coordenador botar dedo na cara de professor, dizer que tem que cumprir, que o livro tem que ser usado o tempo todo, até porque eles mesmos, os alunos, eles estão em outra fase. Hoje é questão de internet, é questão de. Eles são mais ligados a imagens, né? Quando eles veem um texto enorme no livro, eles não querem aquilo, não. Infelizmente, eles não querem. Eles querem as imagens, porque eles são mais rápidos. Hoje eu estava falando para minha filhada, eu fui pedir ela para baixar um programa nesse celular que eu estou falando com vocês. E ela faz. Faz aí, padrinho. Quando eu estava fazendo, ela já estava fazendo outra coisa. Eu falei, não, melhor você fazer. Aí ela fez para mim. Então, quer dizer, eles são muito rápidos, né? Então, é uma questão que vocês precisam ter para vocês terem essa questão de resolver, de atender, mas confiar na equipe. É claro que você tem que ficar de olho, porque se de repente também você vê que um aluno, um, dois, três alunos estão falando que não está aprendendo, então, vamos sentar com o professor, vamos rever a didática, vamos rever como é que está sendo esse processo, né? As avaliações práticas, vocês têm que saber de tudo que vai acontecer. Não pode vocês ficarem sem saber de nada, porque isso pode voltar contra você, tá bom? É, Vamos lá, transformador, é a última parte. Estou falando a beça, né, gente? Transformadora. Buscar contribuir para a mudança, melhoria e aprimoramento da postura do professor, objetivando ações a serem apresentadas nas reuniões pedagógicas, no acompanhamento das classes, nas orientações das necessidades e dificuldades. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês, né? O professor, o coordenador traz essa questão, né? Que às vezes pode transformar, às vezes não, ele transforma, né? Mas quando ele também facilita o trabalho do professor, né? Se você é um coordenador que você vai age na pressão com o professor, aquilo ali vai ter sucesso a curto prazo. Pelo menos eu penso assim. Por que que eu penso assim? Porque eu já estive na sala de aula, né? Eu lembro, não era da época da Leila, não. Mas eu lembro que tinha uma coordenadora na escola, Leila, que ela tinha assumido o lugar da Dalta na época. E ela queria ser tudo muito correto. Eu entendi a questão, porque ela assumiu, né, o lugar de uma grande profissional. E aí ela queria tudo correto. Gente, ela pedia, na época, a prova de educação física era a prova teórica. Ela pedia a prova A, B, C, D e E. Gente, eu não aguentava mais fazer prova. Por quê? Porque esgotava você fazer 5 modelos de prova por turma. Bimestral. Não era um bimestre, era todos os bimestres. Então, isso cansava demais, né? Isso fazia com que a gente também, que o coordenador não transformou, ele simplesmente ele esgotou. Ele nos esgotou, porque a gente não aguentava, era todo mundo muito cansado, né? Então, essa transformadora, essa questão de transformar, é para a melhoria do aprimoramento do professor, né? Então, tem que se tomar muito cuidado aí nessa questão de se transformar, porque se o professor também não ganha a sua ideia, não adianta. Ele vai para dentro da sala de aula e ele vai fazer o que ele quiser. Tô errado, Leila? Não, tá corretíssimo. É junto, né? É, Conquista sempre. é verdade. Vamos lá. Cabe ao coordenador nessa dimensão. Pode passar aí, Leila. Orientar e acompanhar os professores quanto ao tratamento e seleção de conteúdos, a avaliação contínua, recuperação paralela e atividades extracurriculares voltadas para o processo de ensino-aprendizado. Isso vocês vão estar sempre revendo. A questão da recuperação paralela, a gente vai com pensamento, e aí quando a gente chega para aplicar, de repente não está adequado.
Então, a gente refaz, né? Para ter da melhor forma que os alunos consigam realmente se recuperarem, né? As avaliações, elas precisam ser contínuas. Hoje mesmo eu falei para os meus professores, eu falei assim, gente, a gente tem assim, um critério de avaliação no colégio que é assim, do primeiro ano ao nono ano, a gente tem P1, que é prova 1, P2, que é prova 2. Soma as duas, divide por 2, tem uma média. Essa média, que vale 7, né? Tanto a P1 quanto a P2 vale de 0 a 7. Essa média que a gente divide por 2, a gente vai somar do primeiro ao nono ano 3 pontos de qualitativo. E aí, nesses 3 pontos de qualitativo, a pessoa pode falar assim: poxa, mas é muito mole na Fabel ganhar 3 pontos de qualitativo. Não é, não. Porque a avaliação ela é contínua. Então, se o aluno não falta. Desculpa, gente, eu esbarrei aqui. Se o aluno não falta, se o aluno respeita os seus amigos, os professores, tem um bom relacionamento. Se o aluno não cumpre suas tarefas, ele faz os seus exercícios, ele entrega os trabalhos nas datas, ele tem 3 pontos. Eu costumo dizer que cada aluno no início do bimestre já tem seus 3 pontos garantidos. Ele vai manter ou não diante do desempenho dele, né? Como a gente está muito tratando das questões pessoais, né, dos alunos do primeiro ao nono ano, a gente coloca 3 pontos de qualitativo. Quando eles vão para o ensino médio, aí a coisa fica mais diferente. A gente começa a botar o qualitativo valendo 1. E aí a gente passa mais avaliações para eles, porque a gente quer prepará-los, né? Então, isso tudo foi muito combinado com a diretora, foi combinado com os professores, né? Sobre a questão de avaliação, sobre a questão de pontuação. A nossa gestão é uma gestão muito democrática. Nesse ponto, a Kátia é democrática, todos nós. Então, isso facilita para a gente ter um bom desempenho. Então, quando chega no ensino médio, a P1 vale 7, P2 também, o qualitativo vale 1 e tem 2 pontos de NIT, que é nota individual de trabalho, né? O professor passa um seminário, passa até um trabalho em grupo, mas ele foca a nota individual. O trabalho é em grupo. São 5, são 6, mas cada um dos 6 tem que apresentar a sua parte e o professor avaliar aquela parte que ele apresentou, né? Então, não é assim, a nota para o grupo. Por isso que fala que é NIT, nota individual de trabalho. Então, é importante ter essa questão dessa avaliação, de sentar, de reestruturar, de poder estar falando, de poder estar executando, né? Revendo, porque às vezes tem que rever, ó, não deu certo não, vamos rever isso aí. E tudo sempre combinado, gente. Tudo, eu sempre digo para os professores, não façam armadilha para os alunos. Por mais que a turma seja agitada, não façam armadilha para eles, não. Né? Porque no meio daqueles ali tem muitos alunos que levam a sério, que não têm que ser penalizados por causa dos outros. Então, isso eu sempre converso com os meus professores. Acompanhar a realização do processo de autoavaliação e avaliação externa da escola, utilizando os resultados para auxiliar a equipe escolar em suas estratégias de intervenção. Isso também é muito importante, porque através disso você vai poder fazer melhoria do seu trabalho com os alunos, né? Do seu trabalho com os professores e com os alunos, né? De repente vai precisar, viu que o resultado não foi bom, opa, quais são os dias de... Vamos olhar lá no calendário. Essas aulas acontecem toda sexta-feira e toda quinta. Será que é por causa dos feriados? Será que é por causa dos recessos? Né? Por que não está funcionando bem essa turma? Então vamos rever. Você está professor, vamos sentar, vamos tentar ver para a gente poder reinventar. Então, estava falando, né, dos resultados, apoiar e incentivar os professores na divulgação das experiências pedagógicas bem-sucedidas. Isso também. Assim, eu sempre digo para os professores que o aluno ele precisa se sentir capaz.
Seja numa avaliação, seja numa atividade, assim como o professor. Quando o professor chega para o coordenador e diz assim, poxa, fiz um projeto, fiz uma coisa bem bacana com os alunos, vem ver, vá ver, vá lá, dê tempo ao seu professor, porque ele se sente tão prazeroso quando você, quanto o coordenador, prestigia aquilo, que vocês não têm noção, entendeu? Então, tem que estar indo sim, tem que apoiar, tem que incentivar, para que eles se sintam bastante motivados e a cada vez mais eles criem situações satisfatórias para a aprendizagem. Pode passar, Leila. Orientar a equipe docente quanto ao conselho de classe para garantir sua eficiência é, e eficácia, de modo que sejam priorizados os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, propondo ações de intervenção é, quando necessário. Então, gente, assim, é a mesma coisa a questão do conselho de classe, né? O conselho de classe ele é fundamental que o coordenador tenha uma visão de um grande coletivo, né? É nesse momento do conselho que os professores vão ter um momento junto aos demais para estar falando. Eu costumo dizer, e eu peço sempre aos meus professores, que o conselho de classe não se torne, eu quanto coordenador, que o conselho de classe não se torne como um tribunal de justiça, né? Nós não estamos ali para ser o juiz, o advogado de defesa, o advogado. A gente tem que relatar o que aconteceu, de que forma aconteceu. Quando tem um professor que diz assim para mim, Márcio, eu vou dar 0 para esse aluno. Eu digo para ele assim: você pode até dar 0, depois que você convencer a mim e os demais do conselho de classe. E se não convencer, pessoal, não dá o 0, não. Não dá o 0. Né? Por quê? Essa questão, hoje a gente vê o qualitativo ele sobrepõe ao quantitativo. Né? É, tem que se ter um diálogo, é isso aí, Leila, teoria e prática. Né? Não tem como a gente fugir disso. Então, eu costumo dizer que dentro dos conselhos de classes, a gente precisa assim, ir sem tempo para acabar, porque os nossos conselhos terminam muito tarde. Eu falo para eles, gente, nós falamos de aluno por aluno. Por quê? Às vezes, o que acontece? Você vai para o conselho de classe só para falar do aluno que traz problema. E aquele aluno que te traz sucesso, você só fala assim, isso é maravilhoso. Vai para o outro. E não pode ser assim. A gente também tem que exaltar esse que é maravilhoso. Né? Por que não? Por que a gente tem que só ouvir aqueles que dão problema, aqueles que estão atravessando por problemas? Esses a gente tem que ouvir, esses a gente tem que fazer uma coisa diferente, tem que resgatar, tem que, né, acreditar que vai mudar. Mas o outro precisa também ser valorizado, né? E até depois chegar para ele, poxa, o conselho de classe te aplaudiu, cara, tu foi bacana. Poxa, moça, você foi uma menina dedicada. Isso é bom de se ver, né? Tem que ter o cuidado para não criar os ciúmes. Mas, assim, tem que ser dito também, porque senão a gente só vive falando que é a pior turma, que é o pior aluno, que é a pior aluna, e aí a gente acaba com a autoestima da pessoa, né? Então, eu costumo dizer que nos conselhos de classe, eles são importantes. Você tem que ouvir o professor também, todo ele, tudo, tudo. O professor quer falar você tem que ouvir o professor. É o momento dele com você. Né? E ali você vai poder sentir, pô, eu vou dar esse toque. É, é, enfim, é o momento. Né? Apropriar-se dos índices de desempenho escolar, visando propor intervenções pedagógicas quando necessário. Já falei sobre isso para vocês, as análises, o acompanhamento, para que vocês transformem, né, essa questão do ensino-aprendizagem. Orientar para garantir que a avaliação seja um processo que contemple tanto o trabalho do educando quanto do educador. Sim, era isso que eu estava falando, e aí eu caí, a minha internet tinha caído.
Hoje eu falei para os professores que a gente tem um prazo no calendário, que a gente é que faz, geralmente é a coordenação que faz o calendário escolar junto da direção, é o período da P1. O período da P1 comigo são atividades práticas. Então, o professor escolhe. Pode ser uma apresentação, pode ser um seminário, pode ser uma prova oral, né? Enfim, o professor fica livre desde que combine com os alunos como vai proceder. A gente tem um período para cumprir essa P1, né? Eu falo para eles, gente, não precisa ser na semana da P1, vocês já podem começar a fazer esse trabalho antes. Vai avaliando aula a aula, porque vocês vão depois só fechar a nota do aluno, né? A avaliação vai ficar mais ampla, você não vai ficar desesperado tendo que correr para olhar todo mundo ao mesmo tempo em duas aulas apenas, né? Ainda mais agora que a gente tem um grupo de alunos que assiste presencialmente e outros virtualmente. Então, assim, esse processo de avaliação, ele precisa, para você dar mais segurança, ele precisa estar mais adequado para esse desenvolvimento, para esses alunos, né, num período que você acompanha, que de repente o aluno naquele dia não foi bem, mas na próxima pergunta, ou na próxima atividade que você fez, ele se saiu muito bem, e aí te coloca aquela dúvida, opa, ele sabe ou não sabe? Né? Então, a avaliação ela fica muito mais fidedigna. Então, esse processo de avaliação, ele é importantíssimo que aconteça. E não apenas numa folha de prova, né? A prova é um dos instrumentos. Né? É, acho que eu já passei desse slide, Leila. Vê se tem mais algum aí, por favor. E aí, gente, eu botei aí no final algumas atividades, né? Eu tenho muitas fotos, mas eu falei assim, não vou ficar botando tanta foto, porque senão vai ficar mais tempo com foto. Aí foi um passeio que a gente fez, uma aula de campo em Petrópolis, né? E aí foi os alunos do sexto até o ensino médio, tinham ali um monte de professores ali no meio. Tem a nossa feira integrada, isso aí foi em 2019 e 2020. Infelizmente a gente não pôde fazer, né? É, mas eu quis fechar as fotos. Pode passar, Leila. Acho que tem mais um slide. E isso aí foi a gincana, né? Que foi a gincana do folclore, e aí a última tarefa deles era a arrecadação de alimentos. Nós ajudamos a mais de 10 instituições de caridade, né? Dividida por todas as religiões, para atender a todo mundo, mostrando a igualdade de todos. Os representantes estiveram na escola junto dos professores e dos alunos. Tem a última foto, Leila, o último slide. Esse aí. Esse aí, pessoal, são os professores. E assim, essa minha equipe é uma equipe muito boa, porque ela compra as minhas loucuras de vez em quando, né? Ou quase sempre. Então, era painel de dança, eu botava todo mundo para dançar e eu dançava também. Feira cultural, eles estão lá junto dos seus alunos. Mas eu disse para eles assim, na festa junina, eu falei, poxa, gente, vamos fazer uma dança para os alunos. Eles gostam tanto de ver a gente sempre coloca eles para fazerem isso, vamos ficar no papel deles, né? Gente, deu super certo, os alunos adoraram, os pais adoraram, porque viram a gente de uma outra forma, né? No início de 2020, a pandemia ainda não estava tão forte. E aí eu, junto com a Marluce e a Isabela, nós criamos a formação continuada dos professores. Nós fizemos assim uma atividade com eles muito bacana, porque a gente fez trilhas, aonde eles iam descobrindo as charadas, e eles tinham que executar aquelas questões de charadas. Então, assim, a gente ria tanto, mas eles aprenderam. Por quê? Porque eles ficaram no lugar do outro. O objetivo era se passar no lugar do outro, né? E foi super bacana. Eu queria essas fotos, mas eu não sei se eu apaguei. A Isabela ficou de me mandar, mas também acho que não conseguiu. Mas, assim, o professor, quando ele está envolvido com a coordenação, é mágico. É uma coisa muito bacana, porque o trabalho flui. Você sendo um coordenador presente, você vai ter muito sucesso. Bom, gente, isso foi a minha humilde palestra aí para vocês.
Foi rapidinho, mas eu acho que a gente deu para me explicar o que eu queria. E agora eu vou passar para a Leila para ver se tem perguntas, o que que eu vou fazer, tá bom? Ah, Muito Márcia, obrigado aí pela atenção de vocês. só temos que te agradecer, porque foi realmente encantador. Dentro de toda a sua fala, só contemplou aquilo que realmente a gente tem visto, aquilo que nós realmente temos acreditado. Apesar de todas as dificuldades, vou parar aqui a apresentação, Certo. e aí eu abro para a imagem melhor. E apesar de todas as dificuldades que nós sabemos na educação, não só no setor privado, mas no setor também público, o acreditar e o fazer é fundamental. A gente diz assim, o profissional da educação tem que ter amor. Amor e muito mais que amor. Mas Verdade. não é um amor devoto, aquela coisa assim. E nós também somos profissionais, então isso é importante. E isso tudo é possível. E a gente tem visto nas nossas aulas como é possível realmente acontecer quando nós acreditamos como profissional. E todos nós somos profissionais e temos que ser profissionais mesmo de qualidade. Eu acho assim interessante demais quando a gente vê um profissional como você realmente compartilhando também para a formação, porque é o que eu tenho falado com os nossos alunos. Como é importante os profissionais que vão vir daqui para frente vão nos substituir, né, Márcio? Mas Com substituir certeza. com qualidade. E Verdade, verdade. é, essa oportunidade de trocar aqui é muito bom. Eu vou abrir agora para algumas perguntas. Vamos, assim, acho que já tem alguém aqui com a mãozinha levantada, a Andressa. Pode falar, Andressa, pode perguntar ao professor. Fica à vontade. Depois da Andressa, quem mais quiser falar, só se colocar aqui. Pode falar, Andressa. Boa noite. Boa Ana noite. Paula aqui. Ana Paula? Ah, tá, porque a Isso. mãozinha levantada aqui da Eu Andressa. não Pode levantei a falar. mão. Não Vai, levantei a mão, não. A Andressa acho que ele levantou sem sem querer. querer. Fala, É. Ana Paula. Não, quero dizer que foi assim, contribuiu bastante, porque a gente, assim, vendo a teoria e a prática é muito boa, porque como eu, assim, sou professora, apesar que eu estou um pouco distante, que eu estou fora da sala de aula, né? Que eu fiquei desempregada, mas graças a Deus já arrumei outro, Graças a Deus. graças a Deus. Então, mas eu via isso mesmo, entendeu? Então, é bastante, assim, legal quando o coordenador faz essas coisas mesmo, está junto da gente, porque às vezes a gente fica tão envolvida ali na sala de aula que a gente, às vezes, não enxerga o que ele está enxergando. E a gente se sente apoiado de verdade, né? Quando o coordenador se envolve conosco, repara o que nós precisamos, entendeu? É Então é fundamental muito isso, né? isso, é fundamental. A gente se sente importante, se sente útil que ele está reparando, o coordenador está reparando o que a gente está fazendo e a gente assim sente um retorno, porque a Isso. gente está indo no caminho certo. E é sempre bom, né? Poxa, é bom demais de uma palavra de incentivo. E quando eu acho assim, como coordenador, deve ser legal quando ele sente que o professor sente segurança nele, aí pede explicação, pede apoio, pede uma informação, uma ideia. É muito bom mesmo, entendeu? A gente poder contar com alguém e o coordenador está participando de tudo. E também quando a gente recebe elogios dos pais, o envolvimento das crianças. Claro que a gente, como professor, a gente fica dando. Quem assim reconhece fala, não, foi meu coordenador também, a equipe toda apoiando, foi um trabalho em equipe, porque sozinho a gente não faz nada, né? A gente sempre tem que
participar com todos, não só de coordenador para professor, mas de professor com professor, que a gente interage com nossos colegas também, as nossas ideias, né, para ver se está dando certo na sala dele, aí na minha já é outra realidade, mas eu posso botar uma coisinha, né, a mais, aí a gente tem aquela troca, e o coordenador, acho que ele gosta de ver também essa interação, né, entre os professores. Verdade, verdade, falou tudo. Se o coordenador tiver essa segurança de estar junto da sua equipe, gente, vai fluir tudo com muito sucesso. Porque você tendo o apoio, o coordenador é o facilitador de fornecer as estratégias para o professor. Né? Imagina você, como professora, elabora, tem uma ideia mirabolante, e você chega para o seu coordenador. Vou fazer isso, assim, assim. Ah, não, hoje não. Hoje não pode. Ah, outro dia você faz isso. Não. Se até não puder fazer, até o coordenador vai ter que saber como falar isso. É, por quê? Porque senão você tira o estímulo do professor. E isso não pode. O coordenador precisa o tempo todo estar referendando a questão, quando o professor traz uma ação diferenciada, claro que o coordenador tem que avaliar, né? Ele pode também falar, poxa, se não concordou com alguma coisa, será que por aqui, por esse lado, né, melhor? E aí você faz a pessoa entender, né? Para poder melhorar. Mas é isso mesmo, tá certo. Parabéns aí também por você tá fazendo um trabalho legal. Oi. Olha, nós temos aqui a Lucélia, a Claudineia e a Cleide, com as mãozinhas levantadas. Vamos lá, Lucélia primeiro, Claudineia e depois Cleide. Cleide, tirou a mãozinha? Deixa a Lucélia falar primeiro. Vai lá, Lucélia. Cleide, liga aí, por favor. Cleide, fecha um pouquinho o seu som. Daqui a pouco eu te chamo para falar, tá? Valeu, obrigada. Boa noite, turma. Boa noite, professora Leila. Boa noite, Lucélia. Márcio, foi maravilhoso. A minha vozinha tá assim porque eu tô de cama, mas foi maravilhosa a sua aula, tá bom? Muito produtiva. É esse caminho que eu quero seguir. Ainda estou engateando, mas eu vou chegar lá em nome de Jesus. Vou chegar lá. Com certeza. Minha enquanto você estava falando, eu estava já me imaginando como seria um coordenador, né? Você falou que o coordenador ele tem todo apoio pedagógico para o professor. Aquelas matérias, aquelas disciplinas, né, de língua inglesa e de muitas escolas têm o espanhol e até mesmo a robótica, como é que fica a orientação do coordenador nessas matérias? Você abordou que chega, né, aos planejamentos, você dá uma olhada, você dá um aval. Aí como é que funciona essa questão dessas disciplinas? O coordenador, como é que ele faz? Ele tem que pesquisar, buscar, ele tem que também entender. Na verdade, foi boa a sua pergunta. Primeiramente, quando um professor de robótica ele me entrega um planejamento, eu indago a ele o que é aquilo. Entendeu? Para que serve isso? A professora, estou fazendo placas de Arduino. O que é Arduino? Eu pergunto. É para eles montarem os robozinhos. Tá, mas isso aqui é para quê? Para eles montarem a placa de motor do robô, porque daqui a pouco eu vou para uma outra etapa, fazendo com que os robôs, depois da criação, eles se locomovem. Mas aí, para isso, eu tenho que fazer um sistema. Tá no planejamento? Aí eu olho lá, tá no planejamento. Então, eu vou assim, vou olhando o que o professor, né, o que o conteúdo que o professor desenvolveu e eu indago ao professor aquilo ali. A mesma coisa é a questão do inglês. Do inglês, a gente recebe os materiais, ou a consultora de inglês, elas vão na escola. Quero falar com o professor de inglês, eu também quero estar. Para acompanhar o que ela está passando para ele. E eu, na medida do possível, tentar chegar o mais próximo, né, daquele planejamento. Então, às vezes, assim, ele precisa do som, ele vai precisar do data show para fazer as imagens do diálogo em inglês. Ele vai precisar, eu vou providenciar isso para ele. Eu acabo me inserindo também
nessa questão da aprendizagem, porque ele também vai ter um compromisso comigo, entendeu? Respondi a tua pergunta? Com certeza, muito obrigada, tá? E parabéns. E com certeza já tem um pouquinho também das suas experiências, assim, já ficou assim gravado já aqui no meu coração. É E porque cada dia. é importante você estarem por dentro do que vai acontecer, né? Não só pegar o planejamento, botar lá na pasta e olhar se ele deu. Não, indaga para que serve isso, para que serve. Principalmente nas disciplinas que a gente não tem tanta habilidade. Porque, assim, quando eu digo que o coordenador tem que acompanhar tudo, ele tem que acompanhar tudo, mas não necessariamente ele tem que saber de tudo, até porque a sua formação é uma. Né? Então, realmente, a robótica, como é que você vai fazer? Mas você tem que saber o que é robótica, você tem que saber que a robótica ela pode ser inserida lá na matemática, entendeu? E aí, quando ele começa a criar o sistema, quando ele começa a criar as atividades com número, a matemática é importante. E isso aí você entende. E isso aí você pode estar perguntando a ele, ué, não vai aparecer isso? Mas para se criar um programa, você tem que usar contas, você tem que usar números. Aonde aparecem esses números? Então você vai indagando até que eles te mostrem, te comprovem que no planejamento existe isso. Ótimo, muito bom. Claudineia, depois a Cleide e Cristina, você também levantou a mão? Acho que está aqui levantadinha a mão. Vamos lá, então, Claudineia, agora. Boa noite para todos. Bom, eu estava ouvindo a questão de coordenação que o Márcio estava expondo e eu achei bem interessante. Pena que em nem todas as escolas funcionam dessa forma. A Kátia estava em uma das aulas dela, ela falando, até então eu nem sabia. Ela falou que, basicamente, todos os coordenadores, antes da coordenação, passam por sala de aula. É isso mesmo, Márcio? Então, assim, eu tive esse privilégio de passar por sala de aula. Geralmente acontece isso, né? Geralmente Sim, acontece isso, mas não quer dizer que seja uma regra, né? sim, sim. Ela Depende que muito do olhar da instituição, né? Você pode ver se, por exemplo, dentro do teu grupo, aquele professor que tem uma ação bem para frente, uma liderança, um envolvimento pedagógico, esse pode ser que esse dê um bom coordenador. Porque, assim, às vezes, o que acontece? Isso é uma opinião minha, tá, Claudineia? Minha opinião é o seguinte: às vezes você tem um bom professor e aí você diz assim, eu vou botar essa pessoa para ser coordenadora. Aí eu boto ela para ser coordenadora, só que ela não faz um trabalho tão bem feito como ela era professora, e aí eu acabo queimando a pessoa. Entendeu? Então, assim, é muito detalhe que precisa ser visto, porque a função do coordenador é de muita responsabilidade. Então, às vezes, o professor tem aquela liderança para aquele grupo, mas você ter a liderança para o geral é diferente. Você vai ter que lidar com um monte de situações. Você vai ter que lidar com situações de professor que não vai te entregar prova, de professor que vai contestar o que você está pedindo para fazer de recuperação. E aí você vai ter que ir com muito jeito para que aquele professor flexibilize, para que você consiga mostrar a ele que o caminho mais correto é dessa forma. Então, assim, essas escolas que fazem as escolhas, geralmente os professores passam por dentro de sala de aula. Mas já vi acontecer também de tirar o professor da sala de aula, que era um mega professor, e ele ter sido queimado na coordenação. Entendeu? Então, entendi. é um desafio, né? É um Sim, mas desafio. por que eu estou fazendo esse comentário? Eu sou professora, eu já Uhum. trabalho há 13 anos, eu sou alfabetizadora, amo ser alfabetizadora, e na escola onde eu trabalho, as coordenadoras já passaram por sala de aula. Lá tem 3 coordenadoras. Por que eu estou enfatizando? Porque do momento que realmente acontece o que você falou, do coordenador ter uma noção, no caso, esses que já foram professores principalmente, de toda a sua carga, que você já tem uma carga bem pesada, né? Eu estou falando
como professora, de todas as suas responsabilidades, do resultado que você tem que trazer no final do ano, que é não só para você, como para toda a escola, né? Você leva o nome da escola, você leva o seu nome que está indo. Então, se houvesse realmente essa parceria de quem foi coordenador, ter noção, né, sempre ter noção do que se exige, sendo que você já esteve naquele local, se fosse realmente da forma que você está falando, né, que acontece na sua instituição, o nosso trabalho seria muito mais válido. Ficaria menos pesado você cobrar do seu profissional algo que às vezes você não conseguiria fazer. Verdade, isso é verdade. É que eu estou te falando, a questão de ser o coordenador não, como professor, né? Não tem mais aquela questão de autoritarismo, de você tem que fazer. Tem que fazer, mas tudo tem que ser muito bem discutido, muito bem elaborado, até para que a pessoa se sinta confortável de estar fazendo aquilo ali. É aquilo que eu falei para vocês. Eu tive trauma, quanto professor, de uma coordenadora que me pedia prova A, B, C, D e E. Eu achava desnecessário, né? Porque não, ela queria evitar a cola. Mas a gente tinha tantos outros processos para se evitar a cola, né? Mas ela, no momento dela lá, ela achava que não, que era daquela forma. Então, assim, tudo tem que ser. Claro que você tem que cobrar resultados, claro que você tem que buscar o melhor para si, porque você, quanto coordenadora, vai ser cobrada, né? Mas eu acho que tudo tem que ter o seu espaço, o seu momento, você se colocar no lugar do outro. A gente fala muito de empatia, né, agora, né? Se colocar no lugar do outro está muito difícil. E o professor o coordenador que não se coloca no lugar do professor, e é aquilo que eu estou te falando, e o professor também se colocar no lugar do coordenador, porque é um trabalho árduo para ambas as partes, né? E a cobrança é muito grande, mas eu acho que esse é o caminho mesmo, você está certo. Era isso. Muito obrigada, tá? Parabéns Obrigada, para você, Cláudia. Cláudia. Agora é a Cleide. Cristina não quer mais falar? Que abaixou a mão, Cristina? Depois vê aí, que acho que você abaixou a mão. Cleide, pode falar. Professora, e o professor também, eu só vim pontuar o que eu achei muito importante também, de elogiar os professores, né, no seu desenvolvimento. Às vezes, o coordenador, quem está orientando ali naquele momento, o professor chega com o maior entusiasmo para falar alguma coisa. Poxa, eu pensei nesse projeto assim, assim, assado. Aí ele falou assim, mas eu nem montei o projeto, como é que você está pensando? Entendeu? E aí desestimula tudo aquilo que ele pensou. Às vezes ele teve uma tempestade de projetos, de pensamentos sobre aquele tema. Aí ele nem te ouviu. E aí é complicado no sentido, poxa, o que ele pensou? O que ele ia desenvolver? Não, isso foi mutilado naquele momento. Naquele momento foi cortado. Isso. E eu acho importante, tanto também no ensino fundamental, no ensino infantil, quanto no ensino médio, o que o senhor pontuou, né? Que precisamos elogiar, precisamos valorizar cada profissional. Tem, às vezes, uma aptidão para alguma coisa que chama a atenção dos nossos alunos. É aquilo que eu falei para vocês. Assim como os alunos precisam se sentir capazes de realizar, o professor também precisa se sentir seguro, valorizado. né? Exatamente, porque se eu digo para você, você traz um projeto, mesmo que eu não tenha desenhado isso, poxa, Cleide, boa ideia. Vamos sentar junto para a gente poder. Também estou com umas ideias aqui, vamos embora nós dois? Você vai sentir o quê? Pô, olha lá, o Márcio. Mas tem que ser assim. Porque não dá para nascer a ideia de uma pessoa só. A escola ela é coletiva. E quem está dentro da sala de aula são os professores. É aquilo que eu estou falando. O coordenador tem que ser facilitador. Eu concordo plenamente com o senhor. E assim, já fiquei apaixonada pelo projeto do senhor.
porque não é engessado, Não, não é não uma pode. coisa assim, porque tem coordenadores também que todo mundo coloca os projetos, mas ele manipula. Ou seja, é do meu jeito, não vai ser do seu, não vai ser do outro, vai ser, ó, do jeito que eu estiver falando para você, você vai fazer. Não é É, desse jeito que você imaginou. Ou seja, você não. está colocando uma guia no professor, no Sim, sentido de quê? De engessar aquele professor só no meu pensamento, não do outro. sim. Sim, e Né? aí não vai, pode você até não ter sucesso, porque você vai fazer por cumprir por uma questão de Isso, hierarquia, mas só cumprir. isso, Se doar, isso. você não vai se doar. Então, para mim, é o que eu digo para os meus professores, vão embora comigo? Vão embora. Assim, eu não vou dizer para vocês que eu sou perfeito, não, tá? Mas eu digo para vocês que mais de 80% eu consigo muita coisa com a minha equipe, porque eu escuto todos eles. E assim, parece que eles já conhecem, porque até o professor novo que entra na escola, eu só pisco o olho para eles, aí eles acolhem aquele professor, entendeu? Ó, uma professora retornou para a gente está no meio da pandemia, estamos com a plataforma. Eu poderia muito bem ensinar ela como ela poderia usar a plataforma, mas o que que eu fiz? Eu peguei duas professoras e falei, na frente de todo mundo, não estou conseguindo entrar na plataforma fulana. Ajuda a Bia Beltrana para mim, por favor. E fiquei olhando. E olha, gente, dali já nasceu uma amizade, elas se sentem seguras uma com a outra, e eu vou só assim, apoiando, porque tem que ser dessa forma, né? Para todo mundo se Bri- sentir bem, todo mundo se sentir feliz. É isso aí, Obrigado, tá certo, tá professor. certo. Você não desiste, não. Faça dessa forma, você está com o Eu tô, pensamento eu tô, correto. eu tô engatinhando. Estou no terceiro período, Mas estou vai nadando embora. nas meninas aqui, nos titãs aqui, mas eu estou Isso. indo. Isso aí, mas vai Obrigada. conseguir, não desiste não. Não, vou desistir, não. Estou, bem dizer, quase Obrigada, sozinha. obrigada, Cleide. Cristina, quer falar? Estava na fila, Cristina. Boa noite aí, professor Márcio, professora Leila. Boa Boa Eu noite. achei noite. interessante. Eu, assim, eu não trabalho em sala de aula ainda, mas, assim, na igreja nós temos um projeto com as crianças de alfabetização e também trabalhamos também com as crianças ensinando, né? Esse projeto parou, depois que começou a pandemia, nós tivemos que parar o projeto. A gente ajudava a comunidade aqui, ensinando assim a aprimorar as crianças, que elas tinham dificuldade, né? Então a gente estava ajudando a alfabetizar essas crianças. E aí, dentro da nossa igreja, assim, eu fiquei assim como responsável de estar ali ajudando, orientando. E eu vi que o senhor falou uma coisa muito interessante, que até mesmo assim, mesmo a gente não trabalhando em escola, mas a gente trabalhando com pessoas dentro da igreja também, é um caso desse jeito também. A gente, como está uma frente, né? Praticamente eu estava à frente do trabalho das crianças, né? Somente ali, o pastor escolheu para mim poder sempre, porque eu sempre gostei de criança, desde logo quando eu casei, não tinha filho e ficava no monte de meio de criança, ajudando lá. E aí aquele trabalho foi pegando. E aí depois houve também esse projeto, né? Que nasceu, já tinha nascido no meu coração, mas ainda não tinha colocado em prática, e depois foi levado para o corpo da igreja e todo mundo aceitou, e foi uma coisa muito bacana. E eu via que, assim, nós tivemos até aula de dança, né? Nós colocamos dança que tinha mesmo uma professora formada de dança, de balé, e ela dava aula para as crianças de graça, né? Para as crianças da comunidade aqui. Mas só que, assim, aconteceu uma coisa assim meio chata, porque teve um momento que tinha umas crianças que estavam assim um pouco meio sem prestar atenção. Aí eu não sei se a professora falou de uma maneira com essa criança, e aí eu tive uma queixa de uma mãe vir falar comigo, que a professora acho que falou assim. Não. Aí eu contornei o assunto, tive que ser
maleável, né, aquela mãe, e consegui contornar, mas aí eu conversei também com a professora, porque já que eu estava à frente do não ia ser cobrado de mim, né, eu chamei ela, falei com a irmã, falei com ela como professora profissional, né, que a gente tem que saber lidar, porque também, afinal de contas, a igreja é uma instituição e corre risco de algumas penalidades, né, e a gente tem que ter cuidado quando falar cuidado, mas eles também sabem da criança, então a gente tem que ter toda essa... Eu consegui contornar a igreja, né, e o negócio não seguiu adiante, ali nós conseguimos conversar. Entendi o lado da professora e também da mãe. É a parte dessa irmã, da Creide, né, que falou agora, no final, ela falou também sobre escutar, né? Como o senhor falou, né, que nós devemos escutar tanto a professora como os alunos também, né? E o senhor também falou do professor não só ficar falando mal, ficar criticando, mas também exaltando aquele que desenvolve bem, que desempenha bem, né? Porque às vezes a gente foca muito nas coisas mais ruins, né? E às vezes a criança tem um potencial, tem alguma coisa, às vezes alguma coisa está levando aquela criança para cometer alguma coisa, para chamar atenção, tem alguma dificuldade, então a gente tem que observar isso também. Isso acontece até mesmo na igreja, né? Que às vezes a criança tem uma certa dificuldade e a pessoa às vezes não tem aquela paciência, que essa criança é muito levada, tem o tamanho. Não, aquela criança pode ser levada, mas tem algum potencial. Aí, quando a gente começa a perceber isso, buscar, graças a Deus, eles saíram daqui, da igreja, uns cantam, tocam, sabe, e desenvolveram, e quando vê, assim, as outras tias, ou me vê, oi, tia Cristina, oi, tia, sabe, aquela satisfação, isso é muito bom. Eu, assim, eu não tenho papel de coordenação. Assim, às vezes eu me sinto assim, uma certa parte, eu me sinto envolvida nisso, né? Ainda preciso fazer muita coisa, aprender bastante, né? Mas assim, mas você, pelo que eu estou sentindo, você já tem aí uma abertura para assumir um cargo de coordenação, porque o que eu falei da questão da liderança? E uma coisa importante que eu não comentei durante a palestra, que você tocou, é justamente isso. Vai ter um momento que os pais vão reclamar de alguma coisa. Você foi incrível, eu faço da mesma forma. Um professor teve uma situação com um aluno. Eu escuto o que o pai tem a dizer, né? Filtro bastante e me mantenho assim no meio da situação, para eles entenderem assim, olha só, tá certo, vamos resolver. Nunca fale mal do seu professor para os pais, entendeu? Que às vezes assim, ela tá errada mesmo, ela fez isso de errado. Não, não faça isso. Sabe por que você não pode fazer isso? Porque ela faz parte da sua equipe. Então você tem a obrigação de depois chegar e falar assim, olha só, Cristina, eu conversei com o pai, ali eu falei para ele que isso não vai mais acontecer. Aí você vai orientar ao professor, entendeu? Mas na frente assim como o pai tem obrigação tem que defender o seu filho, nós como coordenadores temos que obrigação de defender a nossa equipe, né? Porque imagina, aí a Leila leva o Lucas lá para mim, fala do professor e eu falo, realmente esse professor, brincadeira, todo mundo fala dele. Poxa, que equipe é essa? Né? Não é que eu vou passar, não é que eu vou passar pano. Não, passar pano não. Escutar o que o professor errou? Errou. Tá, olha, pai, mãe, não vai acontecer mais isso, deve ter sido um momento. A professora, você tem histórico dela de fazer isso sempre? Não, então. Então a gente não pode tirar por uma situação. Aí depois eu vou lá na professora. Professora, olha só, isso não pode acontecer mais com ninguém. Porque dessa vez eu consegui contornar a situação, da próxima vez já não sei se vou. Então, assim, é uma questão. E aí o seu trabalho à frente da igreja e com os alunos de alfabetização, nossa senhora, vocês estão de parabéns. Porque no ano de pandemia, vocês conseguirem reunir as crianças para poder alfabetizar a gente. Poxa, parabéns, porque muitas escolas municipais, estaduais, não estavam conseguindo isso. Então, é um trabalho com louvor. Parabéns para você, Cristina.
vai que você vai ser uma grande coordenadora. É. Não, assim, no período da pandemia, a gente deu uma parada, né? Porque chegou, porque veio a norma, né, que tinha que parar, as igrejas, tudo, então aí a gente não arriscamos. Mas assim, mas antes a gente fizemos esse trabalho, estava muito excelente, né? Estamos pretendendo voltar, né? Mas estamos esperando algumas situações acontecerem para a gente continuar esse trabalho que estava muito bom. É como falou, eu contornei, eu não, nenhum momento eu fiquei assim, eu falei assim, não, mas deve ter sido alguma coisa, é uma profissional, porque realmente ela era mesmo, ela é uma excelente profissional, né? Mas assim, aí eu contornei, mas aí depois eu chamei ela no canto, conversando, eu falei, a gente tem que ter cuidado. Aí contei alguma situação também, porque eu já conhecia a família e conhecia a criança. Aí eu comecei a contar a Obrigada, então, história. Cristina. Olha, nós vamos encerrar agora. Oi, Cris, desculpa, tá Não, falando? professor, pode falar. Já terminei já essa conclusão mesmo. E, Tá? enfim, nós conseguimos contornar tudo. Que Ah, que bom. bom. Olha, nós vamos encerrar as perguntas agora com o Paulo e depois com a Ana Karina, tá? Vamos lá, Paulo, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite, Márcio, professor Márcio. Eu estava aqui, eu fiz umas anotações. Eu achei bastante interessante a fala do senhor e eu trabalho na Secretaria de Educação, né? E assim, algumas coisas, por exemplo, que eu acabo os gestores chegando lá na minha sala, conversando comigo, e eles comentam muito sobre algumas, falam, nossa, meu coordenador pedagógico é maravilhoso, meu coordenador da escola, ele segura tudo, olha, e eu consigo enxergar uma referência dentro dele, dentro de uma escola, até muito mais vezes do que o próprio diretor da unidade, porque ele está ali, ele lidar diretamente com os professores, né? Ele está ali, ele pode apagar incêndio, de motivar. O professor às vezes já está desmotivado, às vezes o professor não quer projetos que na escola às vezes não tem. Quando chega um coordenador que ele traz isso, o professor é o que ele queria ser ouvido. Uhum. E o líder, ele porque eu acredito que o verdadeiro líder, ele está ali para poder gerar outras pessoas que liderem futuramente. Então, como o senhor falou, ouvir. Às vezes o cara não é o professor ou o professor, ele não tem perfil para coordenador, mas ele tem uma ótima ideia. Então, ali, ele pode desenvolver uma ideia junto com a coordenação e um projeto maravilhoso, mas ele é ótimo em sala de aula, mas ele pode ter uma boa ideia e a escola pegar essa ideia junto com a coordenação e aperfeiçoar, né? Então, o diálogo, eu acho que isso é muito importante e a troca de conhecimento, né? Porque o coordenador, ele tem mais oportunidade de ter um campo vasto, ele tem um olhar, ele tem mais tempo de estar um olhar. O professor, não, ele está ali naquela sala de aula, às vezes não é que ele seja não competente, mas ele está ali, então o campo dele, às vezes, acaba sendo limitado. E o coordenador, não, tem um tempo maior para trabalhar as ideias, buscar. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Eu já falo, coordenador, né? Eu não vejo como algo hierárquico. Eu sou aqui, eu sou o coordenador, tem que ser do meu jeito. Não, eu acredito que ele esteja ali realmente para poder dar prosseguimento a ideias que precisem, né? A escola, ele é um incentivo para a escola melhorar. O coordenador, ele tem esse poder de chegar, pegar uma equipe desmotivada e ele sentar, não, vamos criar esse projeto, vamos fazer e vamos meter a mão na massa e a gente vai conseguir. Então, o senhor falando sobre isso, eu achei, porque hoje a gente está aqui, né, fazendo pedagogia, eu vou estar futuramente dentro de uma sala de aula e futuramente eu posso ser um pedagogo, um coordenador também. Então, a gente pode estar sempre no outro lado, né? Então, eu achei muito interessante a fala do senhor. Era só isso. Legal, Paulo. Não, e é isso mesmo, vocês, é aquilo que eu te falei. Às vezes tem um professor que você tá com uma ideia e o professor vem com a ideia melhor do que a tua. Então você tem que fazer o quê? Chama o cara para vir junto, né? E aí nasce um grande projeto. E aí o projeto não é só da coordenação. Porque às vezes a gente está assim, a gente, enquanto coordenador, está olhando por uma linha. Mas vocês estão dentro da sala de aula, vocês sabem qual linha seguir, né? Então, perfeito o que você falou. Já percebi que também serás um grande coordenador. Parabéns. Obrigada, Paulo. Ana Karina, vamos encerrar com a Ana.
Pode falar, Ana Karina. Boa noite a todos, boa noite, professor. Boa noite. Sou Márcia, né, coordenador. A gente sabe que para ser coordenador, eu vejo que já passei por várias escolas, trabalhei em vários lugares e não é fácil. Tem coordenador que faz tudo, né, e até mesmo ficam super esgotados. Eu queria fazer uma pergunta para você, eu queria saber dizer, queria saber de você qual é o seu maior desafio como coordenador pedagógico. Sabemos que tem vários desafios, mas eu queria saber de você, assim, cara, esse aqui é difícil, mas vamos tentar. Coordenador, queria saber qual é o seu maior desafio como coordenador pedagógico. Eu acho que o meu maior, assim, tem vários, como você falou, mas o meu maior desafio é a recuperação do aluno na aprendizagem. Por que eu acho que é o maior desafio? Porque você não tem uma receita, entendeu? Não é um conteúdo fechado, cada um tem sua história, cada um tem suas mazelas, cada um tem seu perfil. E nem sempre a elaboração de recuperação vai atender aquele perfil. Então, acho que o meu maior desafio é esse. E ainda tem a questão de você orientar o professor, né? Que às vezes não compra a tua ideia, que às vezes não vê dessa forma, acha que é preguiça do aluno, acha que o aluno é relapso, e às vezes não é. Às vezes o aluno ele até fica relapso, mas como fuga, né? Então, e isso é muito, muito difícil, porque eu lembro de uma vez que um aluno ele foi para a prova final em 10 matérias. E aí ele chegou para mim e falou assim, não vou fazer prova final. E eu falei para ele assim, você vai fazer prova final. Ele falou assim, eu não vou fazer, já estou reprovado. Eu falei, não esgote as suas oportunidades até você dizer que você não tentou, né? E assim, para os professores, ele não ia conseguir. Ele não ia conseguir, pois o danado conseguiu. Conseguiu e conseguiu com notas altas, sabe? Então, assim, aquilo ali me deu uma alegria tão grande que no dia da formatura ele falou com os professores, mas ele discursou olhando para mim, dizendo que eu não desisti dele. Então, acho que o meu maior desafio é esse, é a recuperação do aluno, porque cada um tem sua história, cada um age de uma forma, a recuperação, às vezes, o que é para um não dá para ser para o mesmo, né? Enfim, esse é meu maior um dos meus maiores desafios. Mas como tem a questão de recuperação de conteúdo, né? De recuperação de pessoa, né? Naquele momento ali é uma pessoa. Eu não vibro quando um aluno fica reprovado, nunca vibrei. Mesmo aqueles que me deram muito trabalho, mas eu não fiquei, porque eu penso muito na família, eu penso muito no esforço que a família teve, no esforço que o professor teve, né? E assim, quando um aluno se reprova, por mais que ele tenha a sua responsabilidade, a gente também tem uma pontinha. Não tem como dizer que foi a culpa só dele, a gente também tem, porque a gente está inserido naquele núcleo, né? Acho que eu te respondi, Ana Karina. Sim, respondeu sim, professor. Obrigada. Obrigada, hein, Ana Karina, também. Bom, mais do que nunca, né, nesse momento, se nós pudéssemos, ficaríamos aqui, né? Nossas aulas são assim, Márcio. A gente vai falando e ninguém sai. Bom, muito obrigada, Márcio, mais uma vez. Eu tenho, assim, uma gratidão enorme por ser uma pessoa muito especial, além de ser um bom profissional, está no nosso coração como amigo. Então, eu queria agradecer mais uma vez, dizer para os alunos que realmente eu acredito que vocês conseguiram compreender, foi muito, muito clara as suas falas. E dizer que até breve, né, Márcio? Porque Márcio sempre é meu convidado especial em alguns momentos, tá? Muito obrigada. Eu encerro aqui a nossa aula
porque nós estamos até com outra atividade, que está sendo lançado agora o livro, um dos livros que eu ajudei a fazer um artigo. Então, assim que eu sair daqui, eu já vou entrar lá na outra plataforma, que está começando a lançar o livro. Então, todos convidados. Tá Parabéns para você e pelo projeto, e a todos os alunos, parabéns também por vocês serem, não desistirem, estudarem, nessa pandemia. A gente está no meio de uma confusão dessa pandemia e vocês estão assíduos, isso é muito importante, tá? Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Leila, mais uma vez, você mora no meu coração. Obrigado por mais essa experiência incrível. E Muito quando quiser me chamar, só me chamar que eu estou aqui, tá bom? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Para todos, tá? Uma noite abençoada. Estou indo lá para o outro encontro. Vocês também estão convidados, tá? Vou mandar para você, Márcio. Valeu, querida. Beijo. Um beijo. Vou aqui sair na nossa plataforma, encerrar aqui a nossa gravação. E um beijo para todos.